O alopecia passou pra ele agora. Primeiro campeonato natural bodybuilding Curitiba. Categoria Classic Physique. Tan, tan, tan. Então vamos lá para o nosso segundo vídeo sobre comentários do campeonato que acabou de acontecer. A gente já fez o vídeo da bodybuilding aí, a gente já postou. Então, sem enrolação, deixe seu like, seu comentário. Manda para quem quis te ver, gostaria de estar vendo ou vai ver esse campeonato. E pede para deixar o like também. Vamos para a categoria Master, onde nós temos 6 atletas. Rogério, Giuseppe, João, Diego, Glace, Diego Sartori e... Giassi. Diego Sartori e Isaías. Eu não enxergo de longe, você coloca um I que parece um L. Então aí temos Isaías em top 4, por quê? Então, né? Nesse campeonato a gente estava falando sobre os árbitros terem sido diferentes do julgamento que a gente tem visto em São Paulo, porém foram bem consistentes no que eles se propuseram a fazer. Eles escolheram um Classic Physique maior do que os bodybuilders, menos condicionados também. Então, pelo menos nesse ponto, a gente viu que foi consistente. Então, vamos deixar claro, pelo menos o que a gente sabe da parte interna, o que aconteceu. O grupo de arbitragem desse campeonato, eles simplesmente pegaram ali o que está escrito realmente no site da Federação Internacional, interpretou, realmente houve um estudo sobre, e se você parar para ver exatamente o que está escrito, é o que eles seguiram. Então a gente está acostumado com uma coisa e eles seguiram o que teoricamente seria o certo, entre várias aspas. Então o que pediria Classic? Um condicionamento não muito extremo. Porém, o que a gente tem visto, tanto nos campeonatos internacionais quanto no Olímpia, é que quem é o mais condicionado leva em todas as categorias. Quanto mais, melhor. Então, São Paulo, mesmo a gente criticando, a gente tendo as nossas ressalvas, ainda o julgamento de São Paulo está mais próximo do que lá fora do que aqui. Especialmente em categorias masculinas, tá? Em femininas a gente tem outros pontos ali. Mas falando dos atletas um pouquinho, então, a gente tem o João, o Giuseppe e o Diego, compondo ali o top 1, 2 e 3. Então a gente tem o João com maior volume muscular. Então a gente tá falando de superiores e pernas, tá? Porque se a gente olhar pro Diego ali, ele tem também tanto volume quanto, né? Só que ali pernas fica um pouquinho desproporcional ao superior dele. E a gente tem o Giuseppe meio perdido aí no meio, mas um ótimo físico, não estou julgando. Ele tinha a melhor proporcionalidade dos três. Sim. Eu acho que ele tinha um físico mais equilibrado para ganhar uma Classic se ele estivesse em São Paulo, por exemplo, se o Isaías não tivesse nesse line-up, porque em São Paulo o Isaías com certeza levaria e o Giuseppe ficaria em top 2 de novo. Sim, o Giuseppe trouxe bastante volume pro condicionamento que ele trouxe, então ele ficou pelo menos naquele ponto exato assim. Só perdendo pro João, que trouxe mais volume do que ele. Mas nesse caso, as colocações seriam um pouquinho diferentes quando se fosse usada a arbitragem de São Paulo, né? Mas escolheram por mais volume e ponto. Então, mesmo que o cara não trouxesse um posterior condicionado, que a gente vê no top 1, um posterior de coxa liso, uma sunga grande para tampar glúteo e vários detalhes ali que, né, deixaram a desejar. A gente gostaria de pelo menos uma definição quanto à sunga. Porque a gente, como atleta, vê essa sunga que tapa o glúteo inteiro como um ponto de escape, na verdade, para você estar puxando aquele 1 kg, 2 kg a mais que para estar condicionando o glúteo, né? Você esconde um ponto que você pode fazer isso, né? E te coloca aí no top 1. Eu, pelo menos, da minha parte, gostaria de estar sabendo o que a arbitragem pensa. Classic Physique Júnior. 18, 19 anos. Então, indo para a categoria Júnior de 18 a 19, a gente tem 8 atletas aí no line-up. Então, a gente tem o Nicolas, Gabriel, Lucas, José, Nicolas de novo, Davi, Vitor Hugo e Aquiles. Então, a gente vem aí, então, o que a gente comentou na categoria passada. Se fosse o que a gente está acostumado, o Nicolas ali, o 25, que pegou o top 2, provavelmente ele levaria essa categoria. Sim. Mas ali por questão de condicionamento para proporção, o José acabou levando exatamente, porque ele parece ter um volume maior, apesar dele ter um condicionamento menor do que o do Nicolas. Tem um shape muito bom.
Os dois estão muito bem. O José, eu tenho uma coisa pra falar dele que, tipo assim, ele quando entrava no palco, você não conseguia não prestar atenção nele por conta da simpatia mesmo. Sim. Ele era um atleta que tava sempre sorrindo, tanto que eu achei que ele foi muito bem na Men's justamente por causa disso, porque o sorriso dele era bonito e ele tava o tempo inteiro assim, tipo, sendo simpático, minha simpatia e chamando super atenção. Então, eu gostei bastante do físico dele, das poses e da presença de palco dele que chamava bastante atenção. Por isso que a gente comenta, por mais que mesmo a arbitragem não julgando de fato o sorriso e a presença de palco como um critério, de qualquer jeito vai chamar atenção para a arbitragem estar olhando para você. Então o que a gente fala? Algumas coisas não são julgadas com pontuação realmente, mas se você fizer, você vai ser olhado. E se você é olhado, significa que a arbitragem não está olhando para outra pessoa. E se ela não está olhando para outra pessoa, ela está te julgando. E se você tem um físico bom... Mais uma coisa que foi consistente na arbitragem foi o... Vitor, inclina menos para trás, pode falar. Foi o Davi ter sido top 3 e não o Lucas, né? Porque se fosse na arbitragem de São Paulo, o Nicolas teria sido campeão, o José segundo lugar, o Lucas em terceiro e o Davi em quarto. Por conta do volume do Davi, porém o Davi tá menos condicionado do que o Lucas. E o número 8, Nicholas ali, pegaria provavelmente dentro do top 5, porque o glúteo dele tá em dia. Ainda tá marcadinho. Sim, porque o que a gente vê em São Paulo é realmente isso. O glúteo realmente é um ponto ali meio decisivo entre você tem o glúteo marcado ou não. Então você vai realmente jogando pra cima por causa disso. Uhum. Mas no que eles se propuseram a julgar ali, fez bastante sentido essa escolha desses atletas. Eu acho até, na verdade, que o Davi teria ficado em segundo se eles fossem extremamente consistentes com o volume, né? Mas, nesse caso, eu acho que por conta do condicionamento da perna do Davi tá bem inferior da do Nicolas, ainda pegou e jogou ele umas posições um pouco para baixo. Sim, agora eles começam com algumas mudanças de posição aí. A gente vê mais o top 1, 2, 3 ali mais próximos. E a gente vê que, de novo, se fosse em São Paulo, que pernas é muito bem visto. Na verdade, a gente vê o top 1, 2, 3, mais pernas para menos pernas. Realmente, a gente provavelmente veria o Nicolas, depois o Davi, depois o José ali na colocação. E provavelmente, na verdade, o Nicholas até ali um top 4 e o Lucas top 4, top 5 também. Então aí depois dessas mudanças, eles pedem mais algumas poses, né? Então, abdominais e coxas aí. Então a gente vê classe physique e cintura de biquíni, pelo menos isso também é um padrão, né? Porque, meu Deus, olha o do Nicolas ali. O Nicolas proporcionalmente tem um físico bem parecido com o do Matla, né? Olhando assim, nas desproporções do quadríceps para a cintura dele, ele tem um físico que lembra bastante. Só faltou, assim, né, o quadríceps dele, acho que tinha que comer mais uns 4 quadríceps de cima do palco para ficar do tamanho do Matla, mas em proporção ele é bem parecido. E é um físico muito bonito. Mas o superior do Nicolas é muito superior do que, pelo menos, na minha opinião, do Matla. Sim. Não, ele tem uma proporção muito bonita e, assim, se eu estivesse jogando esse line-up, ele seria o meu campeão. Então, indo para a categoria, então, Júnior de 20 a 23, nós temos gente pra cacete. Infelizmente, a gente não vai conseguir comentar de todo mundo, mas a gente vai tentar pincelar ali o que der. Então, aí, line-up todo mundo, parabéns para todo mundo que competiu. Sim. Então, a gente tá pegando ali pelo menos o top 5, top 6, na verdade, né? Que ficou quem? O Thomas, o Gabriel, Leonardo, Eric, Diego e Vitor. O Gabriel já está aqui de novo. Gabriel Dubai, maior peitoral do natural, maior de tamanho, de comprimento. Então aí de costas a gente vê top 1, 2 e 3, como eles não seguiram a questão do glúteo que a gente sempre comenta nos campeonatos de São Paulo. O Eric top 1, ótimo físico, já vamos deixar já. Mas o glúteo, como é aquele glúteo que normalmente a gente comenta como ponto super negativo quando o campeonato acontece aqui em São Paulo, né? Que é realmente a gente espera que os top 1, 2, 3, na verdade até o top 5, tenha o glúteo bem parecido com o top 2, top 3 aí do Leonardo e Diego, que é aquele glúteo mais encaixado. E como o Diego encaixa bem nessa pose lateral. Sim. Realmente, e aí também, de novo, de frente, a gente vê a vantagem que um quadríceps lateralizado traz pro físico, especialmente na Classic Physique, né? É estranho, porque a gente vê isso sendo mais valorizado na Classic do que na bodybuilding, né? O quadríceps lateralizado, o cara vira um X.
que ficaria mais bodybuilding, mas porque os caras geralmente vêm com a cintura fina também, aí traz mais essa pegada de classic. Então ali dentro da classe physique que a gente mais tá vendo é realmente cintura hiper fina, que tá sendo tacado com um peso absurdo mesmo, e um condicionamento sendo tacado para baixo, na verdade, né? Porque a gente vê atletas muito mais condicionados do pessoal que tá ganhando o top 1, só que como se não, entre algumas aspas, ele não importasse muito. Então lembrando, isso é dessa arbitragem que fez essa arbitragem de Curitiba. Ou seja, se você for competir ano que vem em Curitiba, saiba se é essa arbitragem de novo. E para provar o nosso ponto, o Leonardo, que é o top 3, ele foi campeão no Campeonato Brasileiro. Ele foi campeão da categoria dele, Júnior, e ele tava seco igual, desse mesmo tamanho. E ele ganhou de caras maiores, porém que estavam menos condicionados do que ele. Então, tá aí mais ou menos uma coisa para provar nosso ponto. O Gabriel também tinha ficado melhor colocado e ele tinha um condicionamento até maior do que esse que ele apresentou em Curitiba, mas tava também assim sendo jogado para baixo por volume na Classic, né? Então, pro pessoal ali, o top 5, o Gabriel e o Vitor, o que eu diria do que a gente tá entendendo, buscar mais, na verdade, ombros e costas, porque a gente não consegue mexer na parte da cintura, então realmente ombro e costas para parecer mais proporcional, que é o que eles estão buscando ou buscaram para esse campeonato. E pro Gabriel Dubai específico, provavelmente já te passaram esse feedback, eu tô te passando exatamente porque a gente conversa, mas dá um foco nas pernas. Então o seu superior é absurdo, de bom, mas quando nas poses, a perna a gente sente aquela falta de, beleza, o superior tá bom, mas poderia estar a perna mais encaixada. De modo geral, mas isso mesmo. Próxima categoria, então, Open Baixo. Open Baixos. Temos o Lemos novamente, Gabriel, Felipe, Isaías novamente, Alex, Leonardo, Piero e Arthur. Então, levando o top 1, a gente tem o Leonardo, seguido do Isaías e Piero. O que reforça de novo, eles estão buscando cinturinha de biquíni na Classic. Exatamente. Como uma característica absurda para a categoria. Sim, o que ficou... Pode falar. E o deltoide como uma segunda, porque é isso que eu vejo diferencial entre top 1 e top 2. Uma cintura mais encaixada top 1 e ambos top 1 e top 2, um deltoide muito arredondado e bem pronuncioso. Nesse caso, eu acho que o que fez o Piero cair para top 3, eu não entendi, na verdade, muito bem, porque pela linha de raciocínio que eles estavam seguindo, era para ele ter ficado como top 2, né? Nessa pose peitoral melhor lado, eu colocaria o Felipe ali, 35, em top 3 já, porque vindo da categoria que a gente acabou de ver, Júnior, ele parece igual os caras top 1, 2, 3 do Júnior. Sim, sim. Eu ainda concordo com o Leonardo tendo sido campeão nessa categoria, porque realmente o frame clássico era o melhor era o dele. Mas, nesse sentido do volume, aí que eles foram um pouquinho inconsistentes nesse julgamento dessa categoria em específico. Sim, essa é uma categoria que a gente em off que conversou bastante, porque a gente, dentro do padrão que essa arbitragem trouxe para esse campeonato, parece que eles destoaram um pouquinho. Então, acho que a gente já colocou qualidade suficiente para o Isaías para pelo menos falar um pouquinho, deixar uma opinião ruim. Mas eu não entendi o Isaías top 2 dentro do que a arbitragem estava propondo dentro da Classic. Então na Master ele ficou em top 4, mas agora ele ficou em top 2. Então a gente não consegue achar esse padrão de, por que ele desceu tanto e aqui ele ainda ficou em top 2? Pelo menos a gente não conseguiu bater esses dois padrões ali de julgamento. Aí, então, de modo geral, normalmente a gente quando vira de costas atletas, a gente comenta sobre o glúteo posterior, só que nesse campeonato parece que ficou um peso bem para baixo, né? Então não adianta ficar falando, mas mesmo assim a gente tem o top 1, 2, 3 e 4 com glúteos não gordos. Pelo menos uma marcação ali sem popa sobrando. Sim. Mas o que a gente comentou nas outras categorias, mesmo assim, parece que não foi algo realmente que foi levado muito em conta, tá? Realmente foi levado mais uma linha, a cintura biquíni e os deltoides bem pronunciados. Indo então para a categoria Opens médios, a gente então tem 7 atletas. Tem 7 atletas ali, né, na frente. 7 atletas neste frame. Exatamente. Aí Daniel, Vitor, Gabriel Dubai, Giovanni, Charles, Leonardo e Giuseppe.
E aí, o que sobressaiu foi, Leonardo já era um rosto conhecido da outra categoria, o Charles, ele tava bem dentro de um frame clássico, né, com a cintura fina, a pernona, os dois estavam se brigando ali. Mas o Charles, na hora que ele subiu no palco, eu tava na dúvida mesmo se ele seria o campeão ou não, porque ele tava muito bem, assim, de frente, a linha de frente dele era muito boa. E eu fiquei bem na dúvida porque o Leonardo tava mais seco. E aí eu fiquei, e agora? O cara que tem uma linha boa ou o cara que é mais seco e tinha mais volume muscular harmoniosamente falando, né? Vamos dizer assim. E como a gente falou, o condicionamento não foi muito pesado, então ele não ganhou. Exato. Mas aí só pra vocês entenderem, esse daqui é o line-up, a gente dividiu essa categoria em 2 line-ups, tá? Então vocês estão vendo um line-up, depois a gente vai ver outros line-up, mas nesse line-up que a gente tem o top 1 e top 2 pra gente estar comentando principalmente. Mas dentre todos os atletas ali, o Vitor, o Daniel, o Giovanni e o Gabriel Dubai. O Gabriel Dubai a gente já comentou exatamente o que a gente esperaria ali, que a gente viu ao vivo. Mas os outros atletas, de modo geral, mais volume e acertar melhor condicionamento. Porque por mais que a gente ainda não tenha comentado isso, beleza, cintura biquíni. Mas o abdômen ainda precisa de uma marcação limite ali, para estar começando a ser julgado. Então, se você não tem uma genética muito boa para o condicionamento de abdômen, foca para estar puxando até um certo ponto. Então a gente aí vai ter vários vídeos, vários campeões falando, ó, o abdômen dele chegou marcado até aqui. E pega isso como referência, tá? Porque realmente quando você chega com o abdômen liso em cima de um campeonato de fisiculturismo, é complicado. Sim. O Daniel em específico, eu gostei muito do físico dele, mas ele é aquele típico que eu falei, tipo o troféuzinho, assim, teria que crescer como um todo por igual, porque ele é bem harmônico, mas teria que desenvolver ali meio que tudo junto. O Giuseppe, ele subiu em outras categorias, sim, e eu achei que foi bem injustiçado na maioria das categorias, porque cada vez que eu vejo ele tá melhor. O seu físico dele é muito bom, muito, muito bom. E eu não entendi por que ele não pegou top 1 em nenhuma, na verdade. Na verdade, ele não pegou nem top 5, né? Por isso que eu tava comentando. Nesse caso aí, a gente não tava entendendo, não. Mas os atletas que estão pra trás também são bem impressionantes, assim. Mas ele tem um físico muito, muito bom. Sim, e de costas a gente vê o top 1 aí com uma largura bem avantajada de costas, né? O Giovanni também aqui tem um bom posterior, tem um bom quadríceps, tem uma linha bonita também. Mas de frente, aquele lá que no grupo que eu comentei. O abdômen dele nem chama atenção. Então lembre disso, gente. A arbitragem vai muitas vezes te esquecer por causa de alguma característica. Se de frente você não chamou atenção, seja por pose errada ou por alguma característica sua física mesmo, talvez quando você vira de costas ele nem te olhe, tá? Então existe cenário e você tem que aceitar que é assim que funciona na maioria dos campeonatos. Então, indo para o segundo line-up aqui dos atletas, onde a gente vai ver que tem o top 3, o top 4, o top 5 e outros atletas, a gente tem quem? Diego Sartori e Yuri Faria, nosso aluno depois. Diego Fontes, Jefferson, Bruno e Davi. E o outro que não apareceu o nome dele. Então, só para você uma coisa, o Diego aí, ó, como ele tá posando de lado para a arbitragem. Então, ali, pessoal, ainda que tá pegando um pouco de pose, pega isso daí só com uma diquinha. Mesmo num quarto de voltas, você não quer ficar totalmente de lado para a arbitragem, tá? Quando você faz um quarto de volta, você quer quase, na verdade, estar rotacionando o seu tronco o suficiente para o árbitro estar olhando seu ombro do outro lado. Então, e é a arbitragem, não o público. Então, você vê, ó, ele fica bem de lateral e não considerando que a arbitragem está um pouco mais centralizada ali em relação ao palco. Então, você tem que fazer essa torção ali para estar adequando, tá? Vamos falar do nosso susto nessa categoria? Qual que é o susto? Por conta da gente ainda estar com esperança de julgar em condicionamento, eu achava que o Jefferson ia ganhar essa categoria. Jefferson também era nosso aluno de pose. Ele chegou, assim, impecável o condicionamento dele. Eu acho que era o melhor do palco, falando da Classic, tá? E eu fiquei um pouco chocada por ele ter ficado em top 4. E eu não tô falando isso porque ele era nosso aluno, mas porque, assim, cara, pelo condicionamento dele, eu acho que ele brigaria de frente com o Leonardo, que era o cara que eu falei que talvez ganharia a categoria. Então, tipo, fiquei um pouco com uma certa estranheza, mas entendendo
depois, né, vendo cada vez mais os árbitros julgarem pelo tamanho do Classic, eu comecei a entender. Mas nesse caso, o Diego Fontes também chamava a atenção pela linha, né, cintura fina, quadríceps balão, balãozão grandão lateralizado, era bonito. E eu acho que o Jefferson se beneficiou muito de estar ali do lado e de posar muito bem, e por isso que ele chamou muita atenção da arbitragem para subir para dentro do top 4. Sim, por mais que a gente sempre reclamou da parte da arbitragem de São Paulo, que a linha não era tão levada em conta, parece que a arbitragem de Curitiba puxou excessivamente para a linha na Classic. Então, os atletas que tem uma linha que a gente espera da Classic Physique, cinturinha mais encaixada, costas grandes, maior e deltoide largo, foram sendo tacados para cima, mesmo não tendo o condicionamento que a gente está acostumado já, que na verdade era um peso absurdo dentro dos campeonatos da IMBA, né? Então, os outros atletas então ali, o Diego Sartori, o que a gente acha que é o Bruno ali, o 78, e o Davi Littensky. O que a gente tem para falar? Mais encaixe dentro da proporção mesmo. Na verdade, o Davi ali, pra mim, ele tá bem encaixado já na proporção. Sinceramente, ali você só não subiu porque tinha atletas realmente mais encaixados. Mas ali o que você poderia estar fazendo é realmente um pouco mais de perna, porque é isso que tá puxando os atletas para cima, e ninguém nunca vai receber um feedback negativo de mais costas e mais deltoides. E vamos falar do Yuri? Vamos falar do Yuri. O Yuri, cara, ele tem tudo o que tava pedindo nessa coisa. O que faltou nele é que ainda, apesar de condicionamento não tá tendo um peso tão grande, ainda ficou bem atrás quando a gente comparava com os atletas do top 1. Mas a linha dele, eu tenho certeza que se ele tivesse trazido mais condicionamento, ele teria subido muitas colocações. Porque a gente tá acostumado com um condicionamento muito absurdo vindo da arbitragem de São Paulo. Só que, na verdade, aqui, a gente tá falando que os atletas não condicionados estavam ganhando. Mas sim que o que a gente tá acostumado, eles estavam aceitando um condicionamento muito mais suave dentro da Classic Physique e deixaram esse condicionamento absurdo realmente para bodybuilding. Então, indo para a Classic Open dos altos aí, a gente tem o Luan, João, Adrian, Wellington, Gabriel e Diego. Então, me explique por que o Gabriel ficou abaixo do Adrian na Classic Physique. Nesse caso, a gente já tinha comentado do Adrian na bodybuilding, que ele tinha um frame muito bonito, e eu acho que a única explicação aqui era justamente a linha. Ele tinha muito mais linha de Classic Physique do que o Gabriel nesse line-up aqui, nesse sentido, né? Então, com linha de Classic Physique, para essa arbitragem, a gente queria dizer uma cintura bem encaixada, bem fina e, pelo menos ali, deltoides e dorsais bem lateralizadas, certo? Então, por mais que o Gabriel tenha trazido mais volume, mais condicionamento do que o top 1, não tinha um peso suficiente para estar ganhando de uma linha do que eles esperavam com a Classic Physique. Sim. O Gabriel, ele tem aquela linha que passeia entre as duas categorias, né? Porque ele não tem uma cintura tão larga a ponto dele não ser um Classic, mas ele também não tem um tronco tão curto a ponto dele ser um bodybuilder. E aí ele fica meio que entre as duas categorias, ele pode brincar nas duas e depende da arbitragem pra considerar o condicionamento absurdo que ele tem e dessa parte muito bonita de todas as marcações que ele tem no superior, né? Sim, até do Gabriel que a gente tem um contato mais próximo com ele, na verdade o feedback que ele recebeu diretamente da arbitragem, para vocês terem uma ideia, é realmente mais dorsal. Então, realmente, cintura ali você não consegue estar mexendo nela, né? Você não consegue estar diminuindo, na verdade só aumentando, mas para você criar essa desproporção maior, você realmente tem que estar lateralizando mais sua grande dorsal ali, para estar criando essa desproporção, tanto dorsal quanto deltoide, e manter a cintura bem encaixada. E pro top 3, 4 e 5 e o Wellington? O Diego, eu acho que ele tinha um superior muito bom. De novo, a gente vai ter que falar um pouquinho para ele conseguir equilibrar esses inferiores com esse superior dele. Porque quando você bate o olho no superior, especialmente nas poses de lado, tá? No peitoral, melhor lado, tríceps, você fala, nossa, campeão. Aí quando você olha para baixo, tem ali uma falta de musculatura, uma coisinha outra que dá pra melhorar, mas eu acredito que seja por conta do esporte, né? E a gente sabe que ele é lutador, então, tipo, o superior dele, obviamente, vai ter mais trabalho, carga de trabalho do que os inferiores, mas tem um físico muito bom. Já o João, todo encaixadinho, tinha boas proporções, mas faltou volume mesmo, né, pra ele conseguir brigar de frente ali com os demais atletas.
E pelo condicionamento de perna que você, João, já trouxe nas pernas, então provavelmente você precisa de bem mais volume nas pernas, exatamente porque sua perna já está cortada, tá? Então se a gente compara com o do Luan, que ele tem mais volume na perna, porém com menos cortes, a gente não sabe dizer exatamente ali o quanto é músculo, quanto não é e tudo mais. Mas como sua perna já está cortada em cima do palco, então fica à vontade de estar treinando mais suas pernas. Resolve do nada, não, amanhã eu vou crescer minha perna. E qual a sua opinião sobre o Luan ter ficado acima do Wellington? O Luan está acima do Wellington. O Wellington, pra mim, tem uma proporção muito boa, tem uma muscularidade muito boa e um condicionamento muito bom. Cintura. Olha nessa pose só. Acabou. Então, é o que a gente falou, cintura provavelmente estava sendo um critério julgar. Olha essa pose do Diego. Do Diego. Por que mudou de novo? Ignora, o nome tá errado, eu não vou mudar de novo. Olha a pose do atleta Gabriel, que ninguém vai saber quem é porque o nome tá errado. Enfim, o único que tá com todas as marcações de abdômen e oblíquo. Mas é isso, de forma geral, linha de cintura, cintura de biquíni foi muito pontuado nesse campeonato, tá? É o resumo mesmo. E aí, na overall, a gente tem então o José Muraski, o Leonardo, o Adrian, João, o Eric, Charles Christophe e o Davi. Quem ganhou foi o Eric, que dentro da linha da Classic, realmente ele tinha tudo o que a gente estava vendo até o momento sendo pontuado. E foi o que trouxe tudo com condicionamento. Então... E ele ganhando, então a gente pode dizer que era uma cintura bem encaixada e um deltoide absurdo. Uhum. E a gente também pode falar que o glúteo realmente não esperava ser aquele glúteo totalmente encaixado. Então ele tem o glúteo condicionado, porém ele tá longe ainda do glúteo dele estar fibrado, que é o que a gente normalmente sempre comenta nos campeonatos de São Paulo, que é acha o glúteo fibrado para estar sendo jogado para cima. Então isso é o que foi julgado mais no campeonato de Curitiba mesmo. Sim, mas pela linha, realmente, quem gritava Classic Physique aí nesse line-up era o Eric. Nesse julgamento, pra mim, eu não discordo de nada. Realmente, no overall, ele foi o que tinha melhor linha ali pra ganhar a Classic Physique. Tinha poses muito bonitas, uma boa presença de palco e chamava bastante atenção. É o que a gente fala. Quando eles começam a detalhar o top 1, top 2 e no overall, algumas coisas que não são julgadas nas outras categorias começa a ser mais... Olha a cintura de biquíni de novo. Começa a ter um peso maior. Como pose, como transição de pose, como presença de palco, como você se porta em cima do palco, começa a ser chamado mais atenção. Porque meio que todo mundo é campeão, então você espera que todo mundo tenha boas qualidades de físico. Então aí você vê o quê? O Eric com boa presença de palco, postura melhor, sorriso não, né? Boa presença de palco, boas transições, uma movimentação em cima do palco diferenciada. E aí, ali os arbitragens tentando escolher entre campeões, e isso começa a ser os detalhezinhos que vai jogando você pra cima. Uhum. Então... Parabéns a todos os atletas aí, parabéns pelo campeonato. Esperamos ver os seus rostinhos mais outras vezes em outros campeonatos. Venham para o Paulista e para o Brasileiro pra gente conseguir ver vocês batendo de frente com essa arbitragem que a gente tem aqui, porque vai ser interessante. Deixe seus comentários raivosos aqui embaixo para agregar. Lembrando que não estamos falando da pessoa atleta, estamos falando do físico e do que a gente tem visto em São Paulo, tá? Para de xingar a gente falando que a gente tá falando que vocês são horríveis. A gente não tá falando isso. A gente só tá falando que o que a gente vê em São Paulo e o que a gente vê no Natural Olímpia foi um pouquinho diferente. Só. A gente gosta de entender os padrões da arbitragem. Desde que eles sigam um padrão, pra gente tudo bem. A gente aceita. Tem que aceitar, né? Uhum. Não, vamos brigar. Então é isso aí. Deixe seu like, deixe seu comentário, manda pra quem você gostaria de mandar. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.